Olá! Hoje eu tenho um assunto bem legal para compartilhar com vocês. Inclusive, eu fiz algumas anotações aqui, então vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque de vez em quando eu não vou olhar para você, porque eu vou estar olhando para as minhas anotações aqui, tá bom? Essa aula, pessoal, é sobre algo que acaba acometendo muitas pessoas. Esses sintomas, eles não são considerados uma doença ou uma patologia emocional ou psicológica, mas a gente já tem dados que datam mais ou menos em 1967. Deixa eu pegar o dado certinho aqui para vocês, que eu separei até uma revista. Essa revista foi do ano passado, de maio do ano passado, da Você S.A. Muito legal. A gente tem um dado que desde 1990 até 2018, que é o dado que foi feita uma pesquisa, que esse fenômeno aumentou drasticamente, gente. Assim, em 1990 não se tinham... se tinha ali 20% por ali. Em 2018, isso chega... pela popularização das redes sociais, isso chega a quase 50% a 60%. Hoje a gente já vai encontrar pesquisas que falam que é 82%. Mas afinal de contas, do que eu estou falando, né? O que é isso? Eu estou falando da síndrome do impostor. Algumas linhas falam que a síndrome do impostor acomete mais mulheres. Como eu já sei disso há um bom tempo e eu venho observando muitos clientes que eu atendo, realmente a segurança dos homens ela é muito diferente da segurança das mulheres, mas porque nós mulheres também sofremos um efeito da ambiguidade, que em uma outra aula mais profunda eu posso falar para você sobre essa questão da ambiguidade feminina que começa lá na nossa infância. Então, foi pensando nessas pessoas que tem esses sintomas como dúvida constante das próprias habilidades. Algumas pessoas também têm, dependendo de como foi a condução na infância delas, elas acreditam que elas devem ser o destaque no lugar, né? Eu sofro de síndrome do impostor, sofri com isso por muitos anos. Hoje eu costumo dizer que isso é muito controlado, mas porque eu adquiri, trabalhei muito um tipo de racionalidade em que eu aprendi a confrontar os dados e as informações que acontecem, enfim, as dinâmicas que acontecem ao meu redor. Mas, por exemplo, Lady Gaga, até hoje, dependendo do show, ela desce do palco se achando uma total fraude. A gente tem também aquele cineasta que fez o filme... Eu tenho os nomes deles comigo em algum lugar. Ele fez o filme Toy Story. Esses nomes estão anotados num caderno que eu não tenho aqui. Então, o cara que fez o filme Toy Story, que é o mesmo cara que fez o filme do Forrest Gump, tem um baterista de uma banda também super famosa que também se sente uma fraude. A gente tem a protagonista do filme do Diabo Veste Prada, que é um belíssimo filme que todo empresário deveria assistir. Enfim, só para relatar para vocês algumas pessoas famosas que têm sucesso na vida e que se sentem uma fraude. Não entendem o sucesso que têm, acabam não entendendo até como chegaram aonde chegaram. Elas acabam tendo uma dificuldade de entender que todo mundo que chegou no sucesso, pessoal, chegou a partir de muito compromisso, de muito trabalho, de muito empenho. Então, normalmente, quem sofre de síndrome do impostor acaba até mesmo não levando em consideração toda a sua trajetória, toda a sua dedicação. Algumas pessoas também sentem que nunca está bom, nunca está bom aquilo que fazem. Enfim, nós temos um questionário com 20 perguntas. Esse questionário vai ser lançado para vocês se vocês vierem conosco na aula no dia 20 de outubro, que é uma aula que a gente vai falar sobre esse assunto da síndrome do impostor. A gente vai oferecer para as pessoas de forma gratuita, para todo mundo que se inscrever,
porque eu acho super importante você dar uma analisada nessas perguntas e aí você vai responder num critério de 1 a 5, onde 1 não é verdade, ou seja, não tem nenhuma conexão comigo, e aí numa escala crescente, o 5 eu me identifico muito com isso é muito verdade. A gente vai colocar, talvez aqui nessa aula, um linkzinho para você poder se inscrever nessa aula gratuita no dia 20. Eu espero que tu assista esse vídeo até lá e que tu possa participar, porque essa aula vai ser via Zoom, vai ser ao vivo, onde eu vou poder conversar um pouquinho com vocês e interagir. E ela é uma aula voltada para a síndrome do impostor. Então, como começou esse nome? De onde isso vem? Em 1967, duas psicólogas, o nome completo delas eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. A síndrome do impostor, algumas pessoas entendem como um complexo de inferioridade, tá? Perfeccionismo acaba sendo confundida como esforço exagerado, falta de compaixão, sentimento de inferioridade, se mistura muito com baixa autoestima. Mas eu quero pegar um nome bem completo das duas. Pegando meus artigos de fenomenologia aqui. Cientistas da síndrome do impostor. É a Clancy. Aqui, ó. Pauline Rose Clance e Susan Imes. Elas cunharam o termo síndrome do impostor em 1978, tá? Onde essas duas pesquisadoras, observando as pessoas ao seu redor, elas começaram a perceber um padrão em algumas pessoas. Essas pessoas eram boas naquilo que elas faziam, elas tinham um índice de uma certa capacidade de executar as tarefas. Mas quando essas pessoas recebiam elogios, elas não lidavam bem com elogios e tinham uma dificuldade de interiorizar esse elogio. Como se fosse visto como uma puxação de saco ou algo nesse sentido. Então elas decidiram iniciar uma pesquisa que primeiramente foi uma pesquisa muito, vou falar a palavra caseira, mas não é uma coisa caseira, mas foi uma pesquisa mais interna, nos conhecidos. Acabou que essa pesquisa, o relato disso, fez um sucesso tão grande porque muitas pessoas começaram a se identificar com esses sintomas. Então eu vou ler para você aqui 6 pilares do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai entender e do que a gente vai trabalhar adiante a partir dessa aula do dia 20, tá? Então, o primeiro é uma dúvida constante sobre as próprias habilidades. As pessoas muitas vezes se perguntam, mas será que eu sei mesmo isso? Algumas acabam acreditando que existe uma força espiritual externa, diferente, que é como uma iluminação, uma consagração de alguma coisa que acaba ajudando elas em determinadas tarefas. Eu atendi muitos médiuns ao longo da minha vida e eu via isso muito neles. E uma coisa que me chamava a atenção, porque 2 deles eu acabei conhecendo eles, um muito bem de saúde, mas acabou de repente ficando muito ruim, e o outro eu já conheci muito com a saúde bem debilitada, assim. Eu acabei analisando a vida de alguns médiuns e eu percebi um padrão também de como eles sofrem com o corpo deles, né? Eles se colocam para ajudar muitas pessoas, eles acabam tendo muita dor e muita dificuldade com o corpo. Basta você pensar no nosso maravilhoso Chico Xavier, que acaba a vida dele, perde a visão, né? E acaba de uma forma que não foi muito gentil assim com ele. Então, qual é a conexão disso com a síndrome do impostor? Porque na síndrome do impostor também existe uma dificuldade de autocuidado.
porque está relacionado com a autoestima. Então, são pessoas, muitas vezes, que se colocam para ajudar muito os outros, se colocam muito proativamente para os outros, se doam muito para os outros e têm uma gigantesca dificuldade de cuidar de si, de se colocar em primeiro lugar, como se elas fossem o refúgio do refúgio que, não, para mim não precisa, deixa que tá tudo bem, eu me viro depois. A segunda esfera da síndrome do impostor, elas atribuem o sucesso delas à sorte ou a fatores externos. Ah, foi uma onda que aconteceu ali e eu só dei sorte. Elas têm uma dificuldade enorme de entender a intuição, que a partir da intuição elas decidiram aquele movimento, não, que é delas, que a força é delas. A terceira esfera é o medo de ser descoberto como incompetente. Gente, isso aqui, esse terceiro item, eu sofri disso por muitos anos. Por muitos anos eu pensava, não, agora eles vão me descobrir. O meu primeiro curso que eu fiz na Austrália, de Sinfonia de Possibilidades, eu vivi algo muito lindo com o criador da técnica, que é o Dr. Dan Heer, em que eu estava trabalhando no corpo de uma mulher que já tinha 15 anos em Access Consciousness. E eu fiquei assim com muito receio de atender ela, porque imagina, era o meu segundo ou terceiro ano de Access, e eu já caí de dupla com uma pessoa extremamente experiente, então eu fiquei com muito medo, eu não queria errar nada com ela. Então, ela deitou na maca muito livre, eu comecei a trabalhar e de repente ela levanta a cabeça e ela fala, stop! Porque era americana. E aí ela chama o Dr. Dan. E quando ela chama, gente, eu comecei a tremer por dentro, eu tremelicava, eu passei frio, eu passei calor, eu fiquei congelada. E aí quando o Dan chegou perto e ele olhou nos meus olhos, ele me leu, né? Eu vi que ele entrou em mim assim para me ler e ele começou a fazer perguntas para ela. E eu, assim, não vou muito bem no inglês, eu não falo quase nada, eu entendo o inglês por campo semântico, por sentir a linguagem. E naquele instante ali eu só vi que ele começou a perguntar para ela, fazer algumas perguntas, e então ele fez a seguinte pergunta para ela: por que você está resistindo a tanto poder? E ela teve a catarse e ela começou a chorar muito. Essa mulher, ela de repente, ela me olhou como se eu fosse a coisa mais linda que ela estivesse vendo na frente dela. Depois da sessão, ela me abraçou muito, ela chorou muito. Ela me pediu desculpa. Depois eu pedi para um colega, então, conversar com ela, porque um colega que entendia inglês e falar para mim o que aconteceu, e ela começou a relatar. Assim, depois que o Dr. Dan falou aquilo para ela, né, e ele veio, ele me deu um abraço, que demorou uns 5 minutos aquele abraço, e ele falou para mim, por favor, confia no teu poder, continua fazendo o teu trabalho, você faz um trabalho muito bonito e você tem muita potência. Mas eu não entendi muito aquilo e eu tive muita dificuldade. Eu saí dali, eu fiquei tremendo, parada numa parede assim, eu fiquei acho que 1 hora tremendo. Eu perdi 1 hora de curso porque eu não consegui voltar pro curso. Porque a sensação que eu tinha era que, sei lá, o FBI junto com a CIA, junto com... Nossa, iriam vir ali, iam me prender, eu ia parar na cadeia, sei lá, eu ia ser a primeira pessoa que eu ia reativar as câmaras de gás nazistas. Naquele segundo ali passou muita coisa na minha mente. Isso é síndrome do impostor. E aí você vai entender que para síndrome do impostor não existe, abre aspas, uma cura que seria algo externo, uma técnica, uma ferramenta. Mas eu vou te ensinar como eu fiz, porque a minha síndrome do impostor era de mais de 80%. Quando eu respondi a primeira vez o questionário, eu não lembro da primeira vez, mas se não me engano foi 82%, algo nesse sentido. Ou seja, é um índice muito alto mesmo. É uma sensação de se sentir verdadeiramente uma fraude. Eu sou casada com um homem que eu considero que é muito lindo e eu olhava para ele como se ele fosse o cara mais lindo do mundo, o cara mais inteligente, e eu pensava, ai meu Deus, coitado, ele deve ser cego, ele não deve me enxergar direito, assim, ele deve ter um parafuso a menos, porque senão ele não estaria casado comigo. Eu sou tão feia, eu sou tão desconjuntada, eu não tenho beleza, mas eu ficava quieta
E eu procurava não incomodar ele, porque eu pensava assim, se eu ficar bem quietinha, ele vai ficar comigo aqui e nem vai ver que, na verdade, eu sou horrorosa e ele merece uma mulher muito mais bonita, muito mais inteligente, que vai cuidar dele muito melhor e vai cuidar do todo muito melhor. Eu tive esse pensamento por anos da minha vida. Certa vez uma amiga minha, eu contando isso pra ela, ela olhou pra mim como se fosse o maior absurdo e ela disse assim, meu Deus, tem que se tratar, ela disse. Já que tu é linda, teu corpo é lindo, teu rosto é lindo. Eu lembro que ela falava muito do meu nariz, que ela amava o meu nariz e tal. E ela falava aquilo e eu pensava, é porque ela me ama, é minha amiga, a gente já tem um afeto, então é por isso que ela tá falando isso. Aí eu pensava, ai, coitada, tá aí tentando me ajudar, tentando fazer a xereca se sentir melhor. Eu tenho certeza que se você estiver assistindo essa aula, você pode lembrar de inúmeros momentos em que você se sentiu eu falava isso de mim, o verme da goiaba, o bichinho da goiaba, aquele bichinho branquinho que vive na goiaba que todo mundo tem nojo, que todo mundo odeia. Eu sempre tive a sensação de que eu incomodava as pessoas. Eu sou um incômodo, eu sou um estorvo, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar fazendo outra coisa. Essas pessoas deveriam ter uma pessoa mais digna aqui junto com elas. E verdadeiramente, nossa, eu tinha que sair daqui porque eu tô atrapalhando esse projeto aqui. A quarta esfera, que é essa dificuldade de internalizar realizações. Então, quando você que sofre de síndrome do impostor faz alguma coisa legal, você não consegue enxergar que você fez. A quinta esfera é uma tendência de super preparação. Então é uma mistura que acontece que de repente tu se acha a bolachinha do pacote, como que uma forma de proteção para se proteger daquele sentimento ruim de se sentir a última bolachinha do pacote. É como assim, cara, se eu não começar a me achar aqui, eu vou morrer, porque não dá para ser quem eu sou. Então, essa esfera, essa quarta esfera da dificuldade de internalizar realizações é muito séria, porque uma pessoa que não consegue metabolizar seus próprios feitos, não consegue internalizar os seus próprios feitos, é uma pessoa que vai viver com frustração, porque ela vai estar sempre acreditando que ela não fez o suficiente, que ela não é o suficiente, que ela não tem capacidade suficiente. A quinta esfera, que é essa tendência à superpreparação, também leva à procrastinação. Então, existem muitas pessoas que são extremamente capazes, que poderiam estar fazendo coisas belíssimas, até mesmo coisas extraordinárias, criações extraordinárias. Elas acabam não se jogando no mundo dos negócios, no mundo do business, elas acabam não entendendo o seu core business pessoal, elas acabam não entendendo o core business empresarial se elas têm um negócio, elas acabam deixando o trabalho do branding pessoal por último, elas acabam não entendendo o branding de vida, o branding pessoal ou o branding da empresa. Isso é como se fosse algo, deixa pra lá, não é importante. E a sexta esfera é a desvalorização de elogios e reconhecimento, que eu acho que nessas histórias que eu contei para você, que são reais, você pode ter se identificado. Se você está assistindo essa aula e você gostaria de receber apoio, cooperação, ajuda de alguém que estuda isso há muito tempo, de alguém que, graças a Deus, isso não me afeta mais. Eu não me sinto mais não amada pelos lugares, porque eu entendi algo muito importante que eu vou ensinar para vocês nesse dia 20. Dia 20 é um domingo, é um dia muito gostoso. E se você está talvez assistindo essa aula e já passou dia 20 de outubro de 2024, a gente vai deixar talvez no descritivo desse vídeo, porque depois que passar a aula a equipe vai organizar o descritivo desse vídeo e talvez apareça agora aqui um linkzinho para que você faça parte das criações que a gente fizer sobre a comunidade da Síndrome do Impostor, que a gente vai lançar, que a gente vai criar com um valor muito em conta. É um valor que é totalmente desproporcional ao que a gente vai entregar, porque eu investi muito em conhecimento. No ano de 2021, eu investi mais de R$400 mil em cursos e aperfeiçoamentos fora do Brasil,
contando as passagens aéreas e os hotéis. E quando eu fiz aquela reunião com a minha financeira e eu vi o valor que eu tinha gasto, eu me assustei porque eu ali entendi que eu tinha também que dar uma organizada melhor nessa síndrome do impostor, porque eu já tinha conhecimento suficiente. Não precisava gastar o valor de uma casa em conhecimento, porque eu estava fazendo cursos para validar o que eu já sabia. Fiz muito isso na minha vida. Eu fiz cursos que eu poderia ensinar o professor o que ele estava fazendo. Mas naquela época, eu sempre, ainda 2021, só fazem 3 anos, que eu realmente me liberei desses sintomas, dessas sensações. E hoje, dependendo da autoridade que está na minha frente, eu preciso estar muito consciente para não cair nesse esqueminha aí que, dependendo, pode te dar uma rasteira, e tudo isso eu vou ensinar para você. Então, vem fazer parte com a gente para você superar a procrastinação, para você começar a compreender o mundo, para você começar a compreender os teus pontos fortes, o desequilíbrio talvez, se o teu ponto forte está desequilibrado. A gente vai falar nessa síndrome do impostor sobre o teste dos pontos fortes do Don Clifton, que é o teste Gallup, o melhor teste comportamental para você entender, e é um teste que tem pessoas que cobram 10 mil reais, 20 mil reais uma mentoria, e você tem livremente isso oferecido pelo Google por R$ 78 reais na compra do livro. E é claro que se você comprar o livro e você não entender, é óbvio que eu vou recomendar que você procure essas pessoas, porque esses profissionais estudaram muito para conseguir dar uma mentoria. Mas eu acredito muito no equilíbrio e na harmonia daquilo que eu cobro e o quanto que isso vai gerar valor na vida da pessoa. Então eu te convido de todo o coração para você fazer parte dessa comunidade, porque uma das missões que eu tenho é acordar os gigantes pela terra. Se você for um gigante e estiver assistindo esse vídeo, vem comigo, participa, porque talvez tenha chegado a hora de você colocar a tua luz no mundo, a serviço da sociedade, a serviço da humanidade, a serviço desse planeta maravilhoso, para que a gente possa viver com mais harmonia e mais plenitude. Eu vejo você e eu aguardo você. Vem com a gente!